O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos os relatos dos evangelhos sobre Cristo ressuscitado mostram como ele vai se revelando aos seus discípulos por meio de sinais. Aqui o primeiro sinal que aparece nesse texto é o testemunho dos discípulos de Emaús. Eles receberam um sinal da presença de Cristo, reconheceram Cristo ao partir o pão. Lucas chama a Eucaristia justamente com esse nome, o partir do pão, a fração do pão, como ele vai chamar nos Atos dos Apóstolos. Então, tudo parte da Eucaristia, dessa entrega de Jesus por nós, dessa presença dele por nós e em nós. Os discípulos, então, repletos de Cristo ressuscitado, eles voltam para dar testemunho para os outros da sua experiência de Cristo. Todos nós, irmãos e irmãs, estamos aqui, e aqueles que nos acompanham à distância também podem verificar isso. Todos nós recebemos a fé de outros, recebemos a fé porque escutamos, recebemos a fé porque alguém deu testemunho dela, alguém deu testemunho de que crê. E é esse o testemunho que nos faz reconhecer Jesus entre nós. Depois, o fato de eles se reunirem em comunidade, a comunidade dos discípulos, é também um sinal da ressurreição. Qual é o sinal da morte? É a decomposição, cada coisa ir para o seu próprio caminho. E era isso que estava acontecendo com os discípulos, todos eles estavam indo cada um para o seu caminho.
E Cristo ressuscitado traz eles de volta, reúne eles outra vez como igreja, para eles viverem em união, para eles viverem em comunhão, para eles compartilharem entre eles a experiência de Cristo ressuscitado, porque não é de forma individual que você faz a experiência de Cristo ressuscitado, é sempre na forma eclesial, porque justamente a ressurreição começa a agir em você quando você deixa de viver de modo individual e passa a viver em modo de comunhão, em modo eclesial, né? Assim como aqui no Ocidente cristão nós falamos desse processo de transformação em Cristo, de santificação, assim os orientais chamam esse mesmo processo de eclesialização, quer dizer, você deixa de viver como indivíduo e passa a viver em modo de comunhão, né? Esse grande compartilhamento, esse estar com os outros e partilhar de uma mesma experiência e partilhar de uma mesma vida. E por isso é tão importante para os cristãos, sempre foi o estar em torno da mesa. Os cristãos dos primeiros tempos, eles não só se reuniam em torno da mesa eucarística para oferecer o sacrifício, como Cristo mandou na última ceia, mas também se reuniam em torno da mesa do ágape, a mesa do banquete fraterno, da distribuição, do compartilhamento fraterno dos alimentos, do estar juntos, do convívio, quer dizer, viver juntos, receber a vida juntos. E Cristo dá o exemplo disso, também é o sinal do ressuscitado. Ele pede que eles compartilhem com ele o alimento. Tendes alguma coisa para comer? E eles veem que ali, então, ele não é um fantasma, não é um morto, porque os mortos não comem. Então, só os vivos recebem o alimento. A alimentação, ela é a marca da vida, né? O que separa um ser vivo de um ser que não é ser vivo, né? É a alimentação. Procura a autocriação, a autorregeneração pelo alimento, né? Então, Cristo dá esse sinal de estar à mesa com eles e de compartilhar o alimento simples que eles tinham quando estavam ali reunidos. Depois, Jesus mostra para eles, abre a inteligência deles para entenderem a Escritura, assim como ele tinha feito com os discípulos de Emaús, tinha mostrado o mistério do plano de Deus. O plano de Deus, Deus criou um mundo bom, criou algumas criaturas livres, para que elas pudessem expressar o amor, porque só uma criatura livre pode amar. E as criaturas livres usaram, né, algumas delas, entre eles nós seres humanos, usamos a nossa liberdade para nos separar de Deus. E Deus não interfere nessa nossa decisão, porque seria anular a nossa liberdade. Mas através do plano misterioso dele, ele mostra que o amor dele é mais forte. E mais ainda, de forma misteriosa, nosso pecado, nossa separação de Deus, revela uma forma muito especial e muito particular do amor de Deus. Um nome novo que o amor de Deus tem para nós. E o nome, a forma nova desse amor, o nome novo desse amor é misericórdia. O amor de Deus se revela como misericórdia, porque a misericórdia é aquele amor pós-pecado, né? O amor mais forte do que o pecado. Por isso é que Jesus mostra
para os discípulos as suas mãos e os seus pés, transpassados pelos pregos, não como uma recriminação, porque essas chagas não são mais lembrança da dor, mas testemunho atual da vitória sobre a morte. Quer dizer, com essas feridas, tentaram matar, como diz São Pedro, né, nos Atos dos Apóstolos, o autor da vida. Tentaram matar o autor da vida, mas a vida foi mais forte. Nesse duelo, né, que é proclamado na manhã de Páscoa entre a vida e a morte, é a vida que se mostra mais forte, que acaba engolindo, matando a morte. E é isso que as chagas de Cristo testemunham. As chagas de Cristo a gente pode entender também com relação ao corpo do Cristo total, ou seja, a igreja. Na história da igreja existem muitas feridas, muitas chagas. Na nossa história pessoal também tem muitas feridas, muitas chagas, ocasionadas pelo pecado, ou pelo pecado dos outros, ou pelo nosso próprio. Quando a gente começa a acolher na fé a existência ressuscitada, essas chagas não são mais, também já não são mais sinais de pecado, de ódio, de desamor, mas são sinais de um amor que falou mais alto, que teve a última palavra. As feridas da nossa vida, da nossa história não desaparecem, mas elas são transfiguradas. Elas se transformam em feridas gloriosas porque elas dão testemunho de que a vida foi mais forte, de que o amor misericordioso triunfou. Depois a gente tem esse chamado, né, de Cristo, de que serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E aquilo que a gente vê Pedro falando, né, nos Atos dos Apóstolos, eu sei que agistes por ignorância. Então Pedro aqui repetindo aquelas palavras de Cristo na cruz, né, eles não sabem o que fazem. E depois, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Então, aqui se abre a porta do perdão, se abre a chance de uma nova vida, se abre o portal, por assim dizer, da ressurreição, da vida ressuscitada depois dos pecados. São João também diz isso, né? Se alguém pecar, temos um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, que é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Quer dizer, ele diante do Pai diz: já paguei toda essa dívida, já compensei, já paguei, já sofri na minha carne todo o ódio, toda a desunião do ser humano com Deus, mas a minha vida foi mais forte. Então, eu posso distribuir àqueles que querem a misericórdia, o amor, a nova vida, a vida que triunfa da morte. Tudo isso, irmãos e irmãs, nós somos testemunhas de tudo isso, porque todas essas coisas a gente vive dentro da igreja. A grande prova da ressurreição de Cristo somos nós. A grande prova de que Cristo está vivo somos nós, porque nós testemunhamos na nossa vida esse amor que é mais forte e que triunfa sobre a morte, triunfa sobre o pecado. E é esse testemunho que a gente leva para o mundo que anda tão desesperado com a morte, que anda tão desesperado com a doença,
que perdeu o horizonte, né? Que vive numa tensão incrível, né? Porque se pensava que tinha terminado, que já estava terminando todo o problema da pandemia, de repente ele volta com uma força maior ainda do que ela tinha, né? Deixando as pessoas cansadas, desanimadas, esgotadas, tristes, né? E é justamente para esse mundo que nós nos tornamos testemunhas de um amor que é Ele que tem a última palavra, o autor da vida, o Senhor da vida, Ele tem a última palavra. Devemos, irmãos e irmãs, para as nossas casas, esse último sinal que também aparece aqui nos discípulos, né? A alegria. Os discípulos não sabiam o que fazer, porque estavam muito alegres e surpresos. A alegria que os discípulos de Emaús também tinham experimentado, né? Não ardia o nosso coração, né? E aqui essa alegria é espalhada pelos discípulos. Vamos levar para esse mundo mergulhado na tristeza, na incerteza, a alegria da vitória de Cristo ressuscitado, dos quais nós somos testemunhas vivas.